Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém. Amados, vamos nos colocar em pé e orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos por todas as bênçãos concedidas. Em especial, ó Deus, obrigado por o Senhor estar aqui conosco, neste dia, ó Deus, separado para o culto. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor seja gracioso para conosco, durante o tempo em que estivermos aqui. Que possamos, ó Deus, experimentar, de fato, da Tua doce presença, nos instruindo, nos exortando, nos consolando, ó Deus, a fim de que nós possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amados, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 131. Salmo 131. Vamos fazer a leitura do Salmo 131 de forma em uníssono. Leiamos, irmãos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Amados, vamos cantar ao Senhor neste momento o hino 128 do nosso cenário, Comunhão Preciosa. Deliciosa, da minha alma.
Irmãos, vamos abrir novamente a palavra de Deus no livro dos Salmos. Vamos continuar a leitura que iniciamos há pouco, no Salmo 132. Vamos ficar de pé, irmãos, e ler alternadamente. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Mas vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados nesse momento. Quero pedir para o nosso irmão Neemias orar ao Senhor. Oremos. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino perante o trono do alto céu. Tem um forte Redentor, um sacerdote que em amor apela eterno pelos seus. Perante o trono do alto céu, eu tenho um forte defensor, um sacerdote que em amor apela eterno pelos seus. Meu nome
o Salmo 133. Salmo 133, o salmista celebra dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Nós vamos entoar 2 cânticos. Nós vamos cantar o Salmo 128 e depois o Salmo 119, dos versos 41 a 48. Os irmãos que vieram prevenidos podem vir até o gasofilácio e depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Amor, mas tu
Giselane, por favor, venha à frente fazer a chamada de oficiais e professores. Irmãos, está quente aqui dentro. Para vocês, está quente ou não? Okay. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência ao estudo dos 10 mandamentos e hoje chegou a vez de estudarmos o último dos mandamentos. Esse mandamento é um mandamento muito importante. Diz assim, Êxodo 20, versículo de número 17.
Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Agora pedindo por nossas vidas, nós já oramos pelas crianças, vamos orar agora por nós que queremos aprender da palavra do Senhor. Irmão Francisco, por favor, posso orar? Amém. Meus irmãos, esse é o 10º mandamento, não é? Esse mandamento, ele é dado para mim e para você de uma maneira diferente dos demais. Os 9 primeiros mandamentos, eles são, digamos assim, a princípio eles são todos exteriores. Por exemplo, não matarás. Aparentemente você só mata do ponto de vista exterior, não é? Não adulterarás, né? Não furtarás, e assim sucessivamente. Contudo, esse mandamento, ele difere dos demais, irmão Zenildo, porque ele demonstra aqui a faceta espiritual dos 10 mandamentos, à medida em que ele se volta para o nosso coração, quando ele diz assim, não cobiçarás. Mostrando para mim e para você que a lei do Senhor é uma lei espiritual. Porque Deus, irmãos, o nosso Deus, ele não olha apenas para aquilo que fazemos com os nossos atos. O homem sim, o homem ele olha o exterior. Deus, porém, vê o interior, Deus vê o coração. E isso é uma grande diferença desse mandamento para a forma com que os demais foram dados. Obviamente, cada um dos mandamentos que nós vimos, eles têm um fundo espiritual. Jesus Cristo, ele disse assim, que quem adultera não é apenas aquele que pratica o ato sexual ilícito com alguém que não é o seu cônjuge, mas é alguém que deseja, que olha com um coração cobiçoso para com outra pessoa. Então, a gente já viu isso. Nós vimos que matar não é apenas você desferir um golpe letal contra outra pessoa. Nós vimos pelo próprio Senhor Jesus Cristo que matar é se irar sem motivo com alguém, é chamar alguém de tolo, não é? Porque as palavras matam, não matam? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos explicou esse fundo espiritual da lei. Contudo, irmãos, pelos esses 10 mandamentos em si, o modo como eles foram dados para mim e para você, aparenta ser tudo uma coisa externa. Pelo menos no começo parecia assim. Mas esse último mandamento, irmã Giza, ele está nos ensinando que o mandamento é espiritual. Tanto é que ele diz assim, não cobiçarás. Mas o que é que significa cobiçar? Álvaro, essa palavra cobiçar, em hebraico, é uma palavra que significa ter um desejo intenso. É querer muito uma coisa. Então, assim, essa palavra, Álvaro, ela é uma palavra, digamos assim, ela é uma palavra neutra. Porque você querer muito uma coisa, irmã Nayara, não é necessariamente uma coisa errada. De repente você pode querer alguma coisa boa. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 14. Vamos ver aqui alguns textos, alguns exemplos de uma coisa que você pode desejar ardentemente. Vejamos aqui. 1 Coríntios 14, versículo de número 39. Vou pedir para o nosso irmão Wesley fazer essa leitura.
14:39. Olha só, irmão. Lê aí. Veja só aqui. Dentro do contexto daquela igreja de Corinto, em que haviam ainda dons revelacionais dentro daquela igreja, dentre os quais línguas e profecias, diz aqui o texto que o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, procurai, essa palavra aqui, procurai com zelo, é a palavra que no Antigo Testamento é traduzido lá por cobiçar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, desejem isso. Ou seja, desejem ter dons espirituais. E eu acho, irmãos, que isso não é uma coisa errada. Entendeu? Você pedir a Deus que Deus lhe capacite para você fazer a obra dele, você desejar ardentemente isso não é errado. É uma coisa boa. Por exemplo, um outro tipo de desejar uma coisa boa. Irmãos, eu desejo ardentemente que vocês orem por mim. Olha, eu oro por vocês podem ter certeza. Eu oro por cada um de vocês individualmente. Mas eu desejo ardentemente que também vocês orem por mim. Vocês entenderam? Existem algumas coisas que não são pecaminosas nós desejarmos. Mas existem coisas que, se nós desejarmos ardentemente essas coisas são pecaminosas, são coisas que acabam gerando pecado em nós. Por exemplo, abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 21, versículo 10. Provérbios 21, versículo de número 10. Olha só. Diz aí: a alma do perverso deseja o que, irmãos? Deseja o mal, ele cobiça o mal. Nem o seu vizinho recebe dele a sua compaixão. Então aqui, Nara, nós vimos que a pessoa ela pode desejar coisa boa, mas ela também pode desejar coisas más. Nós devemos desejar coisas boas, mas o fato é que nós não estamos livres de pecar e desejarmos coisas ruins. É acerca disso que esse mandamento nos trata. Esse mandamento nos proíbe desejar coisas que não são boas. E o que é cobiçar, irmãos? Agora no sentido ruim. Cobiçar, irmãos, não é apenas desejar o que não temos, mas, sobretudo, desejar aquilo que outra pessoa tem. Isso que é cobiçar, entendeu? Não, eu não tenho uma coisa, e eu desejar ter é uma coisa. Outra coisa é eu querer desejar ter uma coisa porque outra pessoa comprou, porque outra pessoa adquiriu, porque outra pessoa fez. No fundo, irmão Isaías, toda cobiça pecaminosa tem um quê de inveja. Sabe aquela vez, teve uma vez que uma pessoa me falou uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse assim: pastor, quando eu vi fulano de tal recebendo a promoção dele, no trabalho dele, que eles trabalhavam no mesmo lugar, né? Quando eu vi ele sendo promovido e eu não, pastor, aquilo me deu uma pontada de inveja dentro de mim. Isso é cobiça, entendeu? É aquela insatisfação, é aquela frustração que existe dentro de nós quando alguém conquista uma coisa que nós gostaríamos tanto, né? O indivíduo às vezes conseguiu construir uma casa, a gente não sabe nem como, mas às vezes, muitas vezes, é fazendo sacrifícios, economias enormes. E a gente não conseguiu fazer do jeito que ele fez. Aí aquilo gera uma raiz de amargura, de insatisfação dentro da gente.
isso é a cobiça que esse texto aqui está nos falando. E que está presente em nós desde a mais tenra infância. Por exemplo, você tem filhos pequenos, talvez os seus filhos pequenos reajam como os meus. Quando a gente compra uma coisa para um e não compra para o outro, o que é que acontece, irmãos? É confusão, irmãos. É confusão. Olha, esses dias atrás nós fomos comprar uma... Posso contar, não posso, Juliane? Vou contar. Se é para a gente falar dos outros, vamos falar da gente mesmo, né, minha filha? Né? A gente ia participar do término do ano letivo das crianças, né? Aí sempre tem uma comemoraçãozinha e tal. Aí nós fomos comprar umas roupinhas, porque eles tinham que ir de roupa branca. Aí nós não tínhamos roupa 100% branca, assim, para os nossos filhos. Não tínhamos. Aí lá fomos nós comprar. Aí nós chegamos na loja, encontramos um vestido, irmãos, tão bonito para a Isabela, irmãos, mas caro. Olha, porque criar menina é muito mais caro que criar menino. Viu, irmã Bia? Olha, o Abner já está concordando aí. Tá vendo aí? Ele dizendo, Pois é. Eu tenho 2 meninas e um menino. Olha, irmã Nayara, vou falar agora diretamente para você. Irmã Nayara, menina é cerca de 1/3 mais caro que menino para criar. Entendeu? Aí encontramos lá aí o vestido, um valor X. Era muito, muito bonito. A Juliana mostrou, disse, aí também achei caro. Eu digo, não, mas é bem feito, é bem trabalhado, é bonito. Vamos comprar ele. Ela gostou, vamos comprar. Aí compramos o vestido. Aí o Israel passou, aí nós não tínhamos comprado ainda a roupinha do Israel, não. A blusa do Israel era 4 vezes mais barata do que o vestido da Isabela. 4 vezes. Aí nós compramos a blusinha do Israel. Aí lá no meio da loja, o Israel viu uma camisa como é o nome? Do Homem de Ferro, né? Viu a camisa do Homem de Ferro. Aí ele gosta demais de super-herói. Aí, papai, olha aqui e tal. Aí eu digo, tá bom, eu vou comprar. Aí, era bem baratinha a blusa, irmãos. Aí a Isabela já voltou com a cara para mim de tristeza. Papai, posso comprar outra coisa? Eu digo, não, minha filha, eu estou comprando para o seu irmão. Aí ela disse, não, mas o Israel ganhou 2. Eu disse, não, minha filha, mas esses 2 aqui não dá nem metade do seu. Entendeu? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Como é o negócio? Pois é. Então, vocês compartilham a minha experiência, né? Nós cobiçamos, irmãos. Cobiçamos porque não estamos satisfeitos com aquilo que temos, com aquilo que possuímos. E, em vez disso, nós queremos buscar coisas que possam nos trazer, de alguma maneira, satisfação. Tá? Isso está presente desde o Jardim do Éden. Qual foi o primeiro pecado da humanidade? Foi cobiçar uma coisa que não era dela. Deus disse, olha, Adão, você pode comer tudo. De todas as árvores desse jardim você pode comer. Você não pode comer apenas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente... Qual foi a árvore que ele resolveu comer? Pois é. Entendeu? Era a única que ele não podia e foi aquela que ele foi comer. Por quê? Porque ele cobiçou aquela árvore. Porque ele cobiçou juntamente com a sua esposa do comer daquele fruto. Veja só, Gênesis 3:6, o que fala a respeito de Eva. Gênesis 3, versículo 6. Olha a cobiça, irmãos. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, ela cobiçou aquela árvore, o fruto daquela árvore. E desde então nós temos pecado da mesma forma, certo? E nós, irmãos, eu falei agora há pouco o exemplo da minha família, mas os adultos são mais sutis, certo? Quando um colega de trabalho consegue uma promoção, a gente fica triste. Quando o nosso companheiro de quarto, o amigo, encontra o amor da sua vida enquanto nós ainda estamos solteiros. Quando um amigo vai para um lugar, conhecer um lugar, fazer aquela viagem dos nossos sonhos, né? Então nós sempre estamos de alguma maneira nos comparando com os outros, e quando nós nos comparamos com os outros, muitas vezes, irmãos, nós acabamos cobiçando aquilo que os outros têm, e isso é um grande pecado. E isso traz outros tantos pecados também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de como o pecado da cobiça, ele é terrível e ele age em nossas vidas de uma maneira muito ruim. Vocês sabem, irmãos, que uma grande parcela da população brasileira é endividada, não é? Vocês sabem disso? Eu, quando vou conversar com as pessoas, é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, pastor, infelizmente o meu nome está sujo no Serasa. Escuto isso. E recentemente, no dia 29 de junho de 2023, ou seja, há cerca de 5 meses atrás, foi publicada uma pesquisa de um professor chamado Paulo Feldman, da Universidade de São Paulo, a Universidade USP, que é a maior universidade do Brasil. E ele fez uma pesquisa, irmãos, e ele chegou à conclusão que 71 milhões de brasileiros estão endividados. E a dívida, irmãos, é entre R$ 4.600 e R$ 4.700 em média. Então, tem quantos? 71 milhões de brasileiros endividados. Isso diz respeito, irmãos, a praticamente metade dos adultos brasileiros. Então, quase metade de nós que estamos aqui, eu espero que não, mas se o Paulo Feldman nos encontrasse na rua, ele diria assim: ó, metade da gente está endividada. Graças a Deus eu não estou endividado. E a nossa igreja também não está endividada, a gente não deve nada para ninguém. Mas o que o Paulo Feldman fala é justamente isso. A minha pergunta para vocês é: irmãos, por que que quase metade dos brasileiros estão endividados? Por que que o nome está sujo no Serasa? Ele dá algumas razões, o Paulo Feldman. Ele diz, em primeiro lugar, ele diz assim: falta educação financeira, as pessoas não sabem gerenciar os seus recursos. Isso é verdade? E, em algum grau, sim. Mas ele diz mais. Ele diz mudanças no cenário político. Ele também diz que isso é um problema para muitos brasileiros que estão endividados. Porque para alguém contratar outra pessoa, ele tem que ter uma renda que dê para pagar, não é? Aí o empresário vai e fica com medo. Não sei quem é que vai ganhar nas próximas eleições. E se mudar e não der certo, eu ter prejuízo. Aí o empresário ele fica receoso. É isso, irmãos. Eu acho que a algum certo ponto é isso também. Mas ele diz mais: juros altos. Os juros brasileiros são os maiores do mundo. Ou um dos maiores. Outra coisa, desemprego. Outra coisa, redução da renda familiar. Eu acho que hoje talvez a gente gaste mais e acabe de alguma maneira recebendo menos do que há algum tempo atrás. Irmãos, tudo isso tem algum fundo de verdade? Eu acredito que tem. Mas não representa a totalidade. Eu acredito, irmãos, que um grande número de pessoas está endividada
não por conta desses fatores, mas por causa da cobiça. Porque muita gente compra coisas que não precisam simplesmente para ter. E outras pessoas compram coisas que não têm condições, mas compram para ter. Por exemplo, todos os anos, irmãos, sai modelo novo de celular. Não sai? Todo ano sai modelo novo de celular. Olha, e tem celular de todo preço. Tem ou não tem? Tem celular de todo preço. Mas existem algumas pessoas que não conseguem passar um ano com celular. Pergunta para quem trabalha em loja de celular. Quando sai esses lançamentos de iPhone, de Samsung Galaxy, não é? A pessoa ela fica impaciente, ela quer comprar, ela tem que trocar, porque de alguma maneira aquilo ali é uma exigência do coração dela para ela ter aquilo que é novo. Não tem gente também que troca de carro praticamente todos os anos, o carro novo, não é? Existe muita gente assim. E se a pessoa tem condições, muito bem, ela pode até fazer, não sei se eu faria, mesmo se eu tivesse condições, acho que eu não faria não. Mas, veja irmãos, que muitas pessoas acabam se endividando para quê? Para comprar essas coisas, por pura cobiça. E o pior, irmãos, é que tudo isso é pecado, mas isso é ignorado pelas pessoas da nossa sociedade. Pelo contrário, não é apenas ignorado, é aplaudido. Porque, de alguma maneira, a nossa indústria ela precisa de gente que está ávida para comprar as coisas. Estava conversando um dia desse com uma corretora de imóveis que é membro da nossa igreja, não aqui do Parque Churena, mas de outra igreja presbiteriana. Aí eu conversando com ela, aí eu perguntei, e aí fulano, como é que estão as vendas dos imóveis? Aqui ela disse, pastor, não está tão boas e tal, mas teve um lançamento de um imóvel tal, eu vendi bastante. Eu disse, irmã, e caro desse jeito? Ela disse, pois é, pastor. Aí ela foi e soltou essa, disse assim, pastor, eu vendi tantos lotes, mas desses lotes eu acho que daqui para o final do pagamento, mais da metade as pessoas devolvem, porque não conseguem pagar. Aí entra lá numa negociação com a empresa, aí a empresa vai, fica com a parte do recurso, aí ela vai e vende, às vezes, se desfaz, faz o ágio, né? O pessoal não fala do ágio? Vender uma parte daquilo que você já pagou para o restante a pessoa assumir e pagar. Aí eu digo, meu Deus do céu, né? Disse, pastor, as pessoas elas compram no impulso, pastor. Elas não pensam, elas não calculam. Né? Elas querem ter as coisas. Então, irmãos, a nossa sociedade, o desejo de possuir mais é alguma coisa assim, muito aplaudido. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas pensam que a abundância de bens vai fazer com que a pessoa seja feliz, seja satisfeita. Não importa se nós temos ou não condições de possuir aquilo. E não importa se nós precisamos de fato daquilo. Quanto mais a gente tiver, melhor. E é uma coisa que eu tento procurar ensinar para os nossos filhos. Porque eu vou para o supermercado com eles, e tudo que eles verem lá na estante, nas prateleiras, eles querem comprar. Aí eu digo, não, meu filho, não precisa disso. Não precisa. A gente não compra tudo aquilo que a gente quer, ou tudo aquilo que a gente acha bonito, ou tudo aquilo que a gente acha gostoso. A gente compra aquilo que a gente precisa. Não é? Esse é o grande ponto, tá? Os irmãos estão entendendo até aqui? Ou não? E aí, pastor, chegou, lá para tarde, alguém postou
vaga dele. Na vaga de ouro. Aí você começou, de quem é esse carro? Tira do lugar. Eu não emprestei essa vaga para ninguém, que essa vaga é minha, que não sei o quê. Resultado, aí começaram a dizer, minha gente, que absurdo, o carro vale 2 vezes o valor do apartamento praticamente e não tem uma vaga. Quer dizer, a pessoa se dá o trabalho de comprar um carro sem ter a vaga. Absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. Por que ele não comprou o carro mais barato e até poderia comprar 2 carros mais baratos e não usado, né? É verdade. É a cobiça muito grande. É uma cobiça. Agora veja só. Esse mandamento aqui, ele menciona diversas formas de propriedade. Volte aí os seus olhos, aí para Êxodo 20, 17. Vamos dar aqui algumas coisas. Êxodo 20, 17. Olha aqui, quais são as coisas que o mandamento nos proíbe cobiçar, irmãos? Primeira coisa, não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Porque, via de regra, muito daquilo que uma pessoa possui é evidenciada na casa dela. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Aqui nós temos diversas formas em que o texto nos mostra que nós não podemos cobiçar. Algumas dessas formas, hoje em dia, a gente não cobiça mais. Por exemplo, quem é que cobiça jumento? Quem é que cobiça jumento? O texto diz aqui, para não cobiçar jumento. Meu irmão, se você me der o jumento, eu não aceito. Eu não tenho onde criar. Eu não tenho interesse. Né? Mas é porque naquela época era diferente. O jumento, ele era um instrumento de trabalho. Né? Diga, irmão. Transporte. Né? Ninguém quer mais, né? Pois é. Mas o texto aqui fala de coisas que a gente cobiça. Por exemplo, de casas, carros. Diz aqui o texto, então, mas assim, ó, nem qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Então, o texto aqui, ele citou vários exemplos de coisas que nós podemos cobiçar em potencial, mas essa não é uma lista extensiva, são apenas uma lista exemplar. O texto está dizendo, em outras palavras, para mim e para vocês, o seguinte: não vamos cobiçar nada que é do outro. Entendeu? É isso que o texto está querendo nos dizer. Porque nós podemos cobiçar coisas que são dos outros, que não necessariamente são coisas materiais, certo? Então, esse mandamento aqui nos ensina que nós não devemos cobiçar nada do que é do outro, desde coisas materiais, como casa, até necessariamente o cônjuge da outra pessoa. No caso aqui o texto faz referência à mulher do próximo. Então, essa lista aqui é uma lista apenas de coisas que são exemplos para nós, mas não é uma lista abrangente. Vamos ver aqui algumas coisas, irmãos, que nós podemos cobiçar de outras pessoas. Nós não podemos, por exemplo, cobiçar a qualidade das outras pessoas. Por exemplo, nós não devemos cobiçar a idade das pessoas. Só como fulana de tal é nova. A aparência dela. Nossa, como fulana de tal é linda. Ela é minha irmã, mas ela é mais bonita do que eu. Inteligência. Talento. Outra coisa, nós não podemos cobiçar o estado civil da pessoa. Então, tem algumas moças que, não casou, mas tem um desejo de casar, mas não casou. Aí a amiga vai e casa. Aí ela cobiça o estado civil agora da pessoa, certo? Aí a pessoa não tem filhos, aí o outro tem filho, aí cobiça os filhos da pessoa. Nós não podemos, irmãos, também cobiçar as realizações espirituais de outras pessoas, né? Às vezes as pessoas podem falar assim: nossa, a Nayara canta tão bem, queria cantar tão bem quanto ela, né?
desde que não seja uma cobiça por causa dela, né? Você pode até desejar cantar, tá? Mas não pode ser por causa dela, porque isso aí seria uma cobiça, tá? Os irmãos estão entendendo até aqui? Tá claro? Até aqui? Muito bem. As pessoas da nossa sociedade, irmãos, elas imaginam que a cobiça é um pecado relativamente menor do que os outros. A gente imagina assim, não, um pecado que nem um adultério, que nem um assassinato, é um pecado muito sério. Mas a cobiça, porque ela é interna, ela não é tão prejudicial assim, ela não é tão perigosa, ela não é tão grave. Mas veja, por favor, o texto de Marcos no capítulo 7. Veja aqui, Marcos capítulo 7, versículo 21 e versículo 22. Marcos 7, versículo 21 e versículo 22. Olha só, olha a lista de pecados que procedem do coração. Vamos ler, irmãos. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? A prostituição, os furtos, os homicídios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que esse pecado da cobiça, ele está classificado no mesmo pé de igualdade de outros pecados. Por quê, irmãos? Porque muitos dos nossos pecados, eles não nascem assim à toa. Na verdade, todos os nossos pecados nascem aonde? Do coração. Eu não adultero quando eu vou para a cama com outra pessoa. Eu adultero no coração. O adultério começa no coração. E acaba desembocando para outras atitudes. A pessoa que mata outra pessoa, ela começa se irando contra aquela pessoa. E é depois que ela mata aquela pessoa. Todo pecado começa onde, irmãos? No coração. Então nós temos que notar isso. Vou dar um exemplo bíblico. Lá no livro de Josué, a Bíblia conta que os filhos de Israel, os israelitas, eles iam entrar na terra de Canaã e eles tinham que destruir tudo que viam pela frente. Só que eles não podiam, Álvaro, pegar nada. Pegar nada. Então eles iam destruir as cidades e por mais que tivesse dinheiro, por mais que tivesse ouro ali, eles não podiam pegar. Aí a Bíblia conta que lá em Jericó, que foi a primeira cidade destruída, eles foram vitoriosos. Aí teve uma segunda cidade, que foi a cidade de Ai. E lá na cidade de Ai, o povo de Israel foi grandemente derrotado. Vocês sabem por quê, irmãos? Por causa que um soldado chamado Acã, ele havia cobiçado as coisas que eram dos moradores de Jericó, os espólios de Jericó, e havia tomado para si escondido. E Deus não castigou apenas Acã, Deus castigou todo o povo por causa da cobiça de Acã. Foi uma cobiça, nasceu no coração dele aquela cobiça, e depois ele roubou aquilo que não deveria pegar. Certo? Vamos ver esse texto lá em Josué 7, 21. Josué, abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 7, versículo 21. Você lê, Nayara? Sete 21. Isso aí é Acã, né? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos,
Estão vendo aí, irmãos? Diz aí o texto que ele cobiçou essas coisas. E depois que ele cobiçou, o que foi que ele fez? Ele tomou. E é assim que acontece, irmãos. Quando nós desejamos ardentemente uma coisa, aquilo vai se transformar em uma atitude. A cobiça, ela nunca fica apenas no interior. Ela acaba se externalizando através de atitudes e ações. É isso que Tiago, no capítulo 1, nos ensina. Veja só. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Os irmãos encontraram? Vamos lá. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ah, pastor, eu estava andando na rua e de repente eu parei lá na concessionária de carros. Eu acho que foi Deus que me mandou até lá. E aí eu encontrei aquele carro zero. E aí eu comprei. Se Deus não quisesse que eu comprasse, pastor, Ele não tinha deixado eu passar lá. Aí eu não me aguentei, Ele sabe. Pastor, eu adulterei. Não, pastor, Deus sabe que eu sou fraco. Aquela mulher foi trabalhar lá na minha empresa e ela começou a me cantar, falar de mim e tal, me atrair. E aí Deus sabe que eu sou fraco, Ele deixou e eu caí. Ninguém ao ser tentado, diz aqui o texto, diga, sou tentado por Deus. Vamos continuar. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém. Deus não tenta ninguém, irmãos. Ele não pode ser tentado, nem tenta ninguém. Deus prova. Deus prova. Mas quem é o tentador, irmãos? É o Satanás, é o demônio. Certo? O Satanás, o demônio, ele tenta. Qual a diferença, pastor, entre tentação e provação? Essa é uma boa pergunta, porque, inclusive, tentação e provação acontecem ao mesmo tempo. Tá? Vou usar esse último exemplo aí. Vamos dizer que o indivíduo está sendo tentado nessa área sexual. Certo? Aos olhos de Satanás, aquilo ali é uma tentação. Ele quer que você adultere mesmo. Ele quer que você caia em pecado. Ele quer destruir a sua família. Ao passo que, aos olhos de Deus, aquilo é uma provação. Deus está provando para você se você é um servo fiel a Ele. Deus está provando a você se você de fato ama a sua família, se você vai honrar o nome de Cristo, entendeu a diferença? Deus permitiu aquilo ali para lhe provar, mas Ele sabe que não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação vos dará forças para que possais suportar. Você entendeu? Você não pode dizer assim, não, pastor, eu não consigo. Eu não consigo cair em tentação. Não, você caiu porque você quis. Certo? Porque não nos sobreveio provação como fosse humana. Ou seja, não nos sobreveio uma provação que seja além das nossas forças. Tá? Então, em primeiro lugar, Deus, Ele não tenta ninguém. Vamos continuar aí no versículo 14. Quem é que tenta, irmãos? Veja só, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ou seja, quando a pessoa tem um desejo ardente por uma coisa, aí ela o atrai e o seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que é um negócio assim muito interessante.
A cobiça aqui ela é comparada a uma prostituta. Preste bem atenção, versículo 14. Olha só. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Imagina a cobiça como se fosse uma prostituta. Quando esta atrai e o não é isso que a prostituta faz? Ela atrai e seduz as outras pessoas, não é? Aí, muito bem. Você foi seduzido por ela. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, ela engravidou, ela concebeu, né? Então, depois de a cobiça ter concebido, ela dá à luz o quê? O filho é o pecado, o filho da cobiça é o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O filho nasce para matar o pai. Uma vez consumado o pecado, ele gera a morte. É um exemplo, né, das consequências do pecado, né? Então, meus irmãos, isso é um negócio muito, muito sério e nós deveríamos nos perguntar a respeito dessas coisas. O que é que nós temos cobiçado? Esse mandamento, ele vai ao nosso coração para nos fazer essa pergunta. Deus, ele não julga apenas as nossas atitudes, Deus julga também os nossos corações. Alguma pergunta, irmãos? Hoje vocês estão tão caladinhos, né? Que bom, né? Irmãos, qual é o oposto? Qual é o oposto da cobiça? Já indo para o término do nosso estudo. Qual é o oposto da cobiça? É o contentamento. É a satisfação. O segredo de você viver contente é você entender que se Deus quisesse que você tivesse aquela coisa, você teria. Entendeu? Mas se Deus não deu, não permitiu que você tivesse aquilo, é porque de alguma maneira aquilo é melhor para você. Gratidão, contentamento. Se nós tivéssemos de estar numa situação diferente, naquela área da nossa vida, nós estaríamos. Nós não precisamos, assim, ter inveja de uma pessoa que, por exemplo, tem uma casa melhor do que a nossa. Porque Deus, ele quis nos dar a casa que nós temos. Eu não preciso ter inveja do emprego que é de outra pessoa e do salário de outra pessoa, porque Deus, ele permitiu que aquela pessoa tivesse aquele emprego e aquele salário, né? Então, você não precisa ficar perguntando assim, se eu tivesse aquilo, se eu ganhasse aquilo. Não, isso não glorifica a Deus, irmãos. Deus, ele é glorificado quando nós olhamos para a nossa situação e nós dizemos assim, Senhor, eu te agradeço por aquilo que tu me deste. O pouco que me deste, ou o muito que me deste, eu quero te agradecer. Isso é contentamento, irmãos. Então, o contentamento, ele é um remédio para a cobiça. Eu não preciso querer outras coisas de outras pessoas, não é? Como é que você faz isso? O contentamento, irmãos, ele muitas vezes precisa ser exercitado. Por exemplo, é uma coisa que eu tenho trabalhado isso na minha mente. Eu tenho que elogiar a minha esposa. Eu tenho que focar, assim, naquilo que ela, nas qualidades dela, nas coisas boas dela. Os meus filhos, a mesma coisa. As minhas coisas, o pouco de patrimônio que porventura Deus me deu, eu tenho que zelar por ele, cuidar dele. Aquilo que deu para outras pessoas, ele deu para outras pessoas, e são delas. Que Deus as abençoe, não é? Sim, irmão Zé Nilton. Sim. Sim. Aham.
É verdade. É verdade. Amém, graças a Deus. O salmista, no Salmo 73, o salmista Asaf, ele fala que houve um tempo em que ele chegou, inclusive, a ter inveja dos ímpios. Aí no versículo de número 25, irmãos, olhem aí, Salmo 73, versículo 25. Ele chegou num ponto e disse assim, olha, Salmo 73, versículo 25. Leiamos. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Isso aqui é uma coisa muito bonita. Ele disse assim, Senhor, houve um tempo que eu cobicei aquilo que é dos outros, inclusive que é dos ímpios. Mas aí eu entendi, Senhor, quando eu entrei no teu templo, eu entendi que o Senhor era a razão da minha satisfação. O apóstolo Paulo, irmãos, ele aprendeu essa lição. Lá em Filipenses, no capítulo 4, ele disse assim, eu aprendi a viver contente e feliz em toda e qualquer situação, tanto sei estar honrado, quanto estar humilhado. Já tive experiência de todas as coisas, tanto em abundância como em escassez. Aí ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, isso é uma coisa muito importante. O contentamento, a gente aprender a viver nas circunstâncias que Deus nos coloca. Não é, irmão Pedro? Pois não, irmão Pedro? Uhum. Aquela cantora, ela foi batizada com uma das vozes mais lindas do mundo. Aí a gente vê o que foi que deu, né? Ou seja, quando você pode tirar a beleza das pessoas do mundo, né? Que são agraciadas com a beleza. Sim. Para onde é que eles vão? Não vou dizer que não ficou aqui, né? Ela tem um pérreo porque ela ficou isolada. Pode ser que ela se arrependeu, né? Ou seja, tem certas coisas, eu não tenho. Beleza, eu não tenho. Rapaz, eu não tenho carro, não vou. Pois é. Diferente das pessoas que têm muita fortuna. Pensa só no material. Onde é que eles vão, né? A beleza, lá, e chega num banco, todo mundo põe a carro. Pois é. Olha, aí a gente vê, né, que isso aí também pode ser derrota para eles, se Deus não deu para nós. É verdade. Isso que o irmão Pedro falou está baseado em 1 Timóteo. Abra, por favor, sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo 6, versículo 6 em diante. Olha aqui, irmão Pedro, que coisa interessante. 1 Timóteo 6, versículo 6. Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é o que, irmãos? É a piedade com o quê? Com contentamento. Você está satisfeito e contente com aquilo que Deus lhe deu. Aí, versículo 7. Olha só. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar, tendo sustento e com que nos vestir estejamos. Ora, os que querem ficar ricos, o que é que acontece, irmãos? Caem em tentação e quê? E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína
porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A pessoa que quer ser rica demais e quer ter muito patrimônio, irmãos, ela tem muita dor de cabeça, viu, meus irmãos? Muita dor de cabeça. Estava ontem indo lá para Água Branca, nós estávamos compartilhando um exemplo de um empresário, né? Teve que lutar muito para construir uma fortuna, um patrimônio. Aí, no final, o João Claudino, né? Estávamos falando do João Claudino. Morreu, irmãos, mas não pôde nem ser velado, na época da pandemia. Né? Não leva nada, irmãos. Não leva nada. Diga, irmão Pedro. Com certeza. Se você não tem aquela voz, né, que ele está vendo, mas Deus sabe quem que paga, né? Não precisa. E nós estamos vendo aí as crianças. Né? Contentamento, né? E nós não precisamos, irmãos, querer mais nada, porque Deus nos deu a coisa mais importante que nós precisávamos. Deus nos deu Jesus. Por que é que nós precisamos, irmãos, estar contentes, satisfeitos e felizes em Deus? Porque a coisa mais importante que nós precisamos, Deus já nos deu, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nos deu o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo nos deu a glória dos céus. Jesus Cristo nos deu a Ele próprio. Então nós não precisamos, irmãos, querer outras coisas, porque isso é a coisa mais importante que alguém poderia ter. Se Jesus Cristo foi dado a mim e a você, se essa salvação foi concedida a nós, então, irmãos, pode faltar qualquer coisa nas nossas vidas, mas nós vamos estar contentes e satisfeitos e felizes, porque Jesus é tudo para nós. Irmão Emanuel, e aí depois, irmão Zenildo, a gente encerra. Entendi. Eu entendo que esse desejo dos pais que eu falei, eu acho que é inerente, é natural de todo pai de família, por exemplo. Nós queremos dar uma educação melhor para os filhos, uma saúde, dar uma coisa e ter uma vida relativamente confortável. Mas enfim, como isso não esbarra na cobiça e também isso não fere o contentamento, está contente. Tenta fazer uma medida, tenta pesar. Até que ponto você está desejoso? Eu estou dizendo para ele, mas é para cada um de nós aqui, tá, irmãos? Tenta pesar, irmãos. Vamos tentar pesar aquilo que é o nosso desejo por essa melhora social, econômica e financeira e o nosso desejo de glorificar a Deus. Até que ponto a gente está empenhado? Acho que isso explica muita coisa. Às vezes, irmãos, a gente está empenhado demais em mais recursos, em mais bens, porque a gente não está satisfeito em Deus. O Senhor Jesus Cristo nos diz, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Eu não vejo problema nenhuma em a pessoa ela ter uma melhor qualidade de vida.
E se ela tiver condições e Deus der a ela condições para isso, eu não vejo problema nenhum. Mas eu vejo um grande problema quando você deseja ardentemente aquilo. O que é cobiça? É desejar ardentemente uma coisa. Então, a grande pergunta é, rapaz, você deseja mais ardentemente o reino de Deus, a justiça de Deus, o seu crescimento espiritual, ou você deseja mais essas outras coisas? Eu acho que é esse o grande ponto, essa é a grande questão. Irmão Ozenildo. Sim. 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 Eu vou dar o exemplo padrão presbiteriano, tá? Os presbiterianos, juntamente com alguns outros grupos, eles fundaram os Estados Unidos da América. Majoritariamente, os que fundaram os Estados Unidos da América foram presbiterianos. Não exclusivamente presbiterianos, mas a maior parte eram de presbiterianos que haviam sido perseguidos na Inglaterra. E eles fundaram a nação mais próspera e mais rica do mundo. Com base em quê, irmãos? Com base em quê? Com base no amor a Deus e no amor ao próximo, né? Eles investiam no reino de Deus, o mundo foi em muito evangelizado por causa dos crentes americanos. Inclusive a nossa nação, o evangelho veio para cá através dos americanos, né? Eles economizavam recursos, irmãos. Economizavam recursos assim, né? O Instituto Bíblico do Norte, que eu estudei lá, certa vez, recebeu uma grande doação. Aí eu fiquei pensando assim, uma pessoa morreu e deixou lá no testamento toda a economia dela para o Instituto Bíblico do Norte, lá em Garanhuns. Eu digo, rapaz, que coisa, né? Aí eu perguntei lá para o nosso deão na época, que ele tinha a sua descendência americana. Aí eu perguntei, eu digo, mas rapaz, que coisa bonita, não deixou para os filhos, deixou para o Instituto. Aí ele disse, não, lá os americanos têm muito disso. Eles querem que os próprios filhos conquistem os bens deles. Eles não se acomodar, não. Aí, por isso que você encontra lá nos Estados Unidos, por exemplo, muitas igrejas com patrimônios, porque muita gente acaba deixando. E os filhos, eles deixam algumas coisas para os filhos, mas quer que os filhos trabalhem. Consiga com seus próprios recursos, com seu próprio suor, conseguir aquilo que seria o seu sustento, né? Então é isso, irmãos. A gente tem que ter contentamento, a gente tem que trabalhar e a gente tem que, sobretudo, rogar ao Senhor que o nosso centro possa ser a dedicação a Ele, o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas vão nos ser acrescentadas, tá bom? Amados, nós vamos então ler hoje o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Quero chamar a irmã Giselane para que venha e, por favor, faça a leitura do relatório. Vou fazer aqui a leitura do relatório da classe das crianças. Crianças em alfabetização, nós temos 12 matriculados, 3 ausentes, 9 presentes, 1 visitante, total de 10, Bíblias 2, revista 1. Crianças alfabetizadas, nós temos total de 5 matriculados, 1 ausente, 4 presentes, 2 visitantes,
total de 6, 5 Bíblias e uma revista. Agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé para a leitura do versículo-chave. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 6. Leiamos. É a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6, 6. Amém. Matriculados, jovens matriculados, nós temos 24, ausentes 18, presentes 6, visitantes 2, total de 8, Bíblias 7, revista 0. Adultos matriculados, nós temos 40, ausentes 18, presentes 22, visitantes 3, total de 25, Bíblias 19, revista 0. Professores e oficiais matriculados, nós temos 13, ausentes 2, presentes 11, visitantes 0, total de 11, Bíblias 11, revista 0. Agora nós teremos a apresentação das crianças. Agora eu farei a leitura do relatório geral desse domingo em comparação ao domingo anterior. Nesse domingo, matriculados, nós temos 24, 94, e domingo anterior nós tínhamos 94. Ausentes nesse domingo nós temos 42 e domingo anterior 49. Presentes nesse domingo nós temos 52 e domingo anterior 45. Visitantes nesse domingo nós temos 8 e domingo passado nós tínhamos 5. Total, nesse domingo, nós temos 60 e domingo anterior nós tínhamos 50. Bíblias, nesse domingo, nós temos 44 e domingo anterior nós tínhamos 43. Revista, nesse domingo, nós temos 2 e no domingo anterior nós tínhamos 1. Irmãos, nessa semana que passou, nós tivemos o aniversariante, o irmão Marcos Vinícius. Ele não se encontra no momento e eu queria perguntar se tem mais alguém aqui que fez aniversário essa semana que passou. Ah, tem o Jefferson. Jefferson, pode vir aqui na frente para o pastor fazer uma oração por você? Obrigada, meus irmãos. Possa aplicar o que estudamos aos nossos corações.
possamos, ó Deus, ter o Senhor Jesus como a nossa maior propriedade, nosso maior bem, a nossa maior alegria, e assim vivemos satisfeitos e contentes. Quero te pedir, ó Deus, pela vida de Jefferson. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor concedeu a ele mais um ano de vida. E peço, ó Deus, que em nome de Jesus, Cristo também possa ser o centro da vida dele. Abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, guia os passos dele, Senhor. É assim que nós te pedimos. Agradecemos por essa escola bíblica